Tá preparado? Porque hoje a catequista Fábio vai falar da infância de Jesus. A Bíblia não fala muito sobre esse período da vida de Jesus, sobre a infância dele. Muitos, inclusive, têm curiosidade de saber como foi a infância de Jesus. Mas nós sabemos o que é importante saber, que está registrado na Bíblia. Então vamos às informações que a Bíblia nos traz? A Bíblia diz que depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho e disse: José, levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José, Maria e Jesus saíram do Egito e voltaram para Israel. Passaram a morar na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Foi em Nazaré que Jesus passou sua infância e juventude, até que ele completasse 30 anos para dar início ao seu ministério. O convívio amoroso e espiritual entre Jesus, Maria e José mostra-nos um caminho de santidade que deveria servir de inspiração e modelo para todas as famílias, mas sobretudo para aquelas mais atormentadas pelas vicissitudes dos tempos modernos. Nesse meio período de tempo, o único relato registrado na Bíblia sobre a juventude e a infância de Jesus é o episódio em que Jesus vai até o Templo de Jerusalém. Nessa passagem do Evangelho, podemos ver como a obediência a Deus está na base da estrutura familiar, cuja origem não se baseia apenas em laços biológicos, mas fundamentalmente espirituais. A Bíblia diz que Jesus, ao completar 12 anos, subiu a Jerusalém com Maria e José para festejar a festa da Páscoa, coisa que faziam todos os anos. Quando a festa da Páscoa terminou, Maria e José retornaram para Nazaré. Mas eles não perceberam que Jesus não havia retornado com eles, que Jesus havia ficado em Jerusalém. Muito preocupados, Maria e José voltam para Jerusalém e depois de procurarem por Jesus por 3 dias, eles o encontram no templo, assentado com os mestres religiosos, os ouvindo e os interrogando. Ao ver a cena, José e Maria percebem que os mestres religiosos estavam espantados com a inteligência e a sabedoria demonstrada por Jesus. Esses mestres religiosos possivelmente estavam pensando: como que um menino que nunca tinha frequentado a uma escola de rabinos tinha tanto conhecimento sobre a lei e os profetas? Aos 12 anos de idade, Jesus já dispunha de certa responsabilidade pelos seus atos. Pela tradição judaica, o menino torna-se maior de idade a partir dos 13 anos, pelo que os judeus celebram o rito chamado Bar Mitzvah. O Evangelho conta que Jesus ficou no templo para fazer a vontade de seu Pai divino. Por isso, não se deve interpretar a sua resposta à Virgem Maria e a São José como um ato de rebeldia ou insurreição. Ao contrário, ele era-lhes obediente, porque José e Maria eram também bons servos do Senhor. Maria, afinal, era aquela que conservava no coração todas as coisas, mesmo não compreendendo todo o mistério do qual fazia parte. Isso nos mostra o quanto Maria e José educaram bem a Jesus. Afinal de contas, Jesus não nasceu pronto. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém em obediência à lei mosaica. Assim também deveriam ser os pais de hoje, participando da Santa Missa e dos demais sacramentos. A Igreja Católica não defende uma família machista ou patriarcal, mas uma família temente a Deus que deve amar seus filhos como Cristo amou a Igreja. Nessa dinâmica, a família pode educar os filhos a partir do poder, do exemplo e da legítima autoridade, e não da força bruta ou da coercitiva. José e Maria, obviamente, não perderam Jesus por desleixo. Acontece que naquela época as caravanas eram divididas em grupos e ambos pensaram que Jesus estava no grupo do outro. Assim que notaram a sua ausência, no entanto, puseram-se a procurá-lo diligentemente e o encontraram na casa de seu pai, no meio dos doutores, distribuindo conselhos com toda inteligência e sabedoria. Ali no templo, Jesus revelou-se como o pai de todas as famílias, o menino que nasceu segundo a profecia de Isaías para ser o conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno,
príncipe da paz. A própria Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja como você também pode crescer assim como Jesus cresceu. Sabedoria. Jesus era uma criança inteligente. Você também é, catequizando, mas atenção! Você deve crescer em sabedoria de duas formas: no conhecimento da sua escola e no conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento da sua escola, você deve ser um aluno estudioso e interessado nas matérias. Você deve ser um aluno que presta atenção nos seus professores. Eles têm conhecimentos para lhe ensinar. E no conhecimento da palavra de Deus, você deve ser um cristão católico muito interessado em aprender os ensinamentos da Bíblia. A palavra de Deus é muito importante para a sua vida. Quanto mais você aprender e praticar a palavra de Deus, melhor você vai viver. Tem criança que conhece a palavra e não pratica, nem vive. Então, não está seguindo os passos de Jesus e nem seus ensinamentos. Estatura. Jesus cresceu fisicamente. Você também pode crescer. Você também deve se alimentar bem e obedecer quando a sua mãe diz o que você deve comer para continuar crescendo saudável. Frutas, verduras, legumes. Reze a Deus para você crescer com saúde e sem doenças. Graça. Quando Jesus era criança, ele tinha graça diante de Deus e diante dos homens. Ter graça diante de Deus é quando Deus se alegra quando olha para você. Ele tem prazer em você. Tem pessoas que só fazem as coisas erradas e Deus não pode se alegrar com a vida delas. Você tem que procurar viver a sua vida de forma que as suas atitudes alegrem o coração de Deus. Ter graça diante dos homens é quando as pessoas se sentem bem quando você chega perto delas. Existem crianças que não são bem vistas entre familiares e vizinhos, pois são desobedientes, sem respeito, mal educadas, não estudam. Mas você deve decidir ser uma criança que, quando chega nos lugares, as pessoas ficam felizes pela sua presença. Que as pessoas façam comentários bons sobre você, dizendo que você é um excelente ser humano, respeitador, obediente, estudioso, responsável e todas aquelas coisas bacanas que gostamos de ouvir. Deve ser o nosso objetivo desenvolver cada área da nossa vida. Nós devemos buscar crescer nos aspectos físico, mental e espiritual. Nessa passagem bíblica, podemos aprender a importância fundamental do papel dos pais no crescimento saudável dos seus filhos. Muito do que Jesus se tornou foi graças à educação que ele recebeu de seus pais, de José e de Maria, que foram usados como instrumentos de Deus para preparar a Jesus no ministério que ele iria desenvolver futuramente. Jesus foi uma criança especial. Podemos e devemos seguir o seu exemplo para sermos tão especiais quanto ele.